Olá, tudo bem, pessoal? Me chamo professor George, sou graduado e especialista em segurança de redes de computadores, tá? E a gente vai dar início à nossa disciplina de segurança do trabalho. Ela é inerente à proposição do trabalho de campo e trabalho também interno durante uma empresa, durante seu exercício ou a sua experiência numa empresa. É preciso que a gente atenda a alguns critérios de proposição normativa para o trabalhador, para o empregado, para os trabalhadores que trabalham com algum tipo de risco no trabalho. É necessário também identificar que tipo de documentação a gente precisa redigir na hora de um acidente de trabalho, o que a gente precisa conhecer para dar maior segurança quanto gestor ou gerente de uma área de campo ou até uma área interna, quais os preceitos, tá? E aí a gente vai dar início à nossa disciplina. Realmente, o que significa segurança no trabalho? É só estar com equipamento? É só estar em um local seguro? Ou é só uma tipificação da legislação brasileira sobre o trabalho? O que seria isso, professor? É um conjunto de medidas que são adotadas, normativas, a gente vai ver isso que são normativas, portarias, leis, e uma lei específica a gente vai basear nela sobre a característica do trabalho, as CLTs. São um conjunto de medidas adotadas para visar minimizar o acidente, não só minimizar, pessoal, e evitar de qualquer grau mínimo que seja o tipo de acidente, doenças ocupacionais, a proteger a integridade e a capacidade de trabalho. Como assim, professor? Minimizar o risco de trabalho, porque o maior risco que ele tenha no acidente, o mais grave, seria a morte. Em relação às doenças ocupacionais, pode trazer enfermidades crônicas para o resto da vida. Então, o que acontece? Eu estou exercendo um tipo de trabalho específico que traz muita insalubridade, traz um risco ou uma preocupação enorme com a minha própria saúde, e esse funcionário acabou adquirindo uma doença decorrente do trabalho, e aí chegou um certo tempo, ele foi fazer uma análise, um check-up, e ele ficou impedido de trabalhar, ele ficou inoperante, ele não tem mais essa capacidade de realizar seu serviço a uma taxa de desempenho ideal para que seja executado esse trabalho. Então, ficou inoperante por um certo tempo, ou por resto da vida. Então, ele perde a capacidade de trabalhar decorrência daquela doença que ele conseguiu adquirir no exercício da sua função. Como falei anteriormente, a gente vai tratar isso sempre se referenciando dentro das normas das leis vigentes no território nacional. O que é higiene do trabalho? É só limpar a área do trabalho? O que seria? Limpar o chão, professor? Organizar as ferramentas? O que seria? A higiene do trabalho, ou higiene industrial, higiene ocupacional, trata-se de uma ciência do ramo de segurança e medicina do trabalho. Vocês vão ouvir muito isso, segurança e medicina do trabalho, que busca o reconhecimento, a avaliação, controle de risco, proveniente ao ambiente que a gente exerce a função, possa ocasionar prejuízo à saúde. Como assim? Uma determinada carga está num local indevido, ela precisa estar sinalizada, ela precisa estar condicionada a um local reservado, porque pode, de repente, ter um manuseio, ou um incidente, e essa carga pode conseguir afetar um funcionário, cair no funcionário, ela descarregar, e aí a gente precisa fazer essas avaliações do ambiente do trabalho para que a gente possa prevenir ao máximo uma fatalidade, um acidente, um imprevisto, um sinistro, tá? O objetivo da preservação da integridade física ou mental do trabalhador é exposto aos riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho. A higiene do trabalho, pessoal, ele não só trata só a questão de segurança, como ele falou, medicina do trabalho. Algumas questões podem ser tratadas como medidas de bom viver no ambiente de trabalho. Se eu estou no meu ambiente de trabalho, eu tenho um ambiente insalubre sobre a questão que eu não sou bem atendido, eu não tenho os meios para executar meu trabalho, mas mesmo assim me cobro eu exercer meu trabalho, eu não tenho uma proteção suficiente para exercer esse trabalho, eu passo por
alguns prejuízos sobre em cima da minha moralidade, meu chefe me cobra muito, sobre essas questões. Esse é um ambiente salubre para esse funcionário. Não só é um ambiente para a gente evitar riscos físicos, mas também risco mental, como organização do trabalho, período de trabalho, escala de trabalho, intervalo, folga, medidas de segurança, medidas de bom viver do ambiente de trabalho, tudo isso conta, tá? Falando um pouco mais sobre segurança do trabalho, aqueles conjuntos de procedimentos adotados para prevenção do acidente, por meio de reconhecimento, avaliação, controle, tá? Que a gente tratou anteriormente. É um conjunto de medidas para prevenir acidentes. Mas agora a gente, com a segurança em medicina do trabalho, um campo da medicina que a gente pode tratar isso, até prevenir isso, é ideal que a gente sempre faça um levantamento, um reconhecimento, uma avaliação dos riscos que estão presentes no ambiente de trabalho, tá? Isso, qual é o objetivo principal disso, professor? É estudar as possíveis causas ou consequências do acidente, tá? Não só estudar as consequências, depois que acontece, a gente vai fazer um tratamento com esse funcionário porque ele sofreu um acidente. Não, a gente vai verificar o que aconteceu, fazer uma perícia, analisar o que houve e tentar remediar isso para que isso não aconteça novamente nesse mesmo ambiente de trabalho, tá? O ideal é que a gente sempre implante métodos e metodologias, procedimentos adequados à prevenção de segurança e a saúde dos trabalhadores, sempre assegurar a segurança e a saúde dos trabalhadores, não só a segurança, pessoal, analisar que tipo de situação esse funcionário passa no seu dia a dia. Ele está bem? Ele tem problemas com álcool, com droga? Ele tem problemas familiares, por isso que ele não está conseguindo desempenhar suas atividades, ele tá apresentando uma doença e ainda está exercendo o seu trabalho, ele apresenta uma doença, mas ainda está exercendo o seu trabalho, não é viável, não é ideal que ele preste serviço enquanto ele está doente. Tudo isso é analisado para que ele possa desempenhar suas tarefas, mas sim, sempre cuidando do funcionário, da sua saúde, que ele possa desempenhar o maior tempo possível dentro da empresa, não só a segurança. Vamos falar um pouco de sociedade, trabalho e tecnologia, tá? Esses três termos sempre se coincidem há tanto tempo, sempre aos primórdios da sociedade, tá? O ser humano, principalmente na pré-história, o ser humano, principalmente na pré-história, ele analisou para fins de sobrevivência que ele precisava criar algumas maneiras de sobreviver, tá? Ele precisava caçar, ele precisava pescar, ele precisava fazer alguma coisa para ele se alimentar ou sustentar a sua família. Isso que ele entendia nessa época. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso acordar, eu tenho que caçar e passar horas e horas planejando, caçando. Eu vou confeccionar alguns utensílios, algumas ferramentas para que facilite isso, a minha caça, a minha pesca, para que facilite e evite de eu estar passando horas e horas tentando atingir o meu objetivo. Para que isso ficasse mais fácil, alguns homens dessa época, em termos genéricos, tá, pessoal? Homens e mulheres, homens nessa época, analisaram que, assim como os animais, a tarefa de caça poderia ser facilitada em que você pudesse se organizar de forma grupal. Como assim? Analisando os animais e observando bastante, para você conseguir caçar e alcançar a sua presa, fica muito mais fácil quando a gente se agrupa, ou um bando, ou de alguma forma um tipo grupal, em que pessoas observem, outras façam armadilhas, outras efetivamente peguem a sua presa. Sim, a partir daí houve o critério de agrupamento para a gente atingir um objetivo em comum. A questão da caracterização das tecnologias no aprimoramento desse processo aí, esse processo de sobrevivência, foi na demanda de criar utensílios, assim como na imagem, utensílios como facas, lanças ou outras ferramentas, pedra, martelo, facilitasse seu modo produtivo, seu trabalho. Seria caçar, produzir alguma outra coisa, construir alguma coisa nessa época. A produção de subsistência, assim como
como abordei anteriormente, a caça e a pesca está representada aqui nessas imagens, só para vocês terem uma maior ilustração sobre essa época, tá? Caça de presas maiores, presas menores, a fabricação de roupas, calçados. Para isso a gente precisou de alguns utensílios para poder fazer esses cortes, tá? Fazer essas costuras. Tanto na caça, a gente precisou fazer alguns utensílios como facas, lanças. A pesca, a gente precisou criar algumas outras ferramentas. Além de lanças, assim como as facas específicas para um corte mais preciso, criar-se armadilhas nessa época. Lanças, flechas, como eu falei anteriormente também, não só da sobrevivência, mas da sua própria proteção de um modo de viver, foi se criada outras maneiras de moradia, não só cavernas, mas sim cabanas, ocas. Na produção artesanal, na agricultura ou na pecuária, a tecnologia também foi empregada, tá? Como produção de barcos, botes. Na agricultura, eles passaram a utilizar o auxílio dos animais. Na agricultura, passou a se utilizar algumas técnicas de plantio, alguns conhecimentos, e foi passado a seus ancestrais. E aí sim, agora, lá na produção industrial, o homem saiu do campo se tornou um homem da sociedade industrial. Aquele homem que plantava, cuidava do pasto, cuidava dos animais, tinha sua produção de alimentícios, que o excedente ele vendia ou trocava. Agora sim, com a produção industrial, a chegada de novas maneiras de se produzir, principalmente nas cidades, o homem passou a migrar do campo para a cidade, porque na cidade ele conseguia aprender uma função, ter uma habilidade específica, ele conseguia ter mais dinheiro, ele não só sobrevivia, ele lucrava agora, ele trabalhava, conseguia um lucro, conseguia atender sua casa. E aí, com o advento da propulsão de tipo de energia que se tinha nessas produções, a hidráulica com origem água, vapor e a eletricidade, acabou acelerando esse processo. Aqueles produtos que eram feitos à mão, de forma artesanal, demandava de um tempo longo de produção, um processo lento. Agora, com a produção industrial, isso se tornou, com a ajuda das máquinas, e esse potencial energético se tornou muito mais rápido, mais preciso. Se vocês notarem as imagens seguintes, existia uma grande quantidade de trabalhadores acomodados de forma improvisada, acarretando um alto índice de acidente de trabalho. Pessoal, nessa época, diferente só dos homens, mas mulheres, homens, mulheres, crianças, adolescentes, acabaram participando dessa produção industrial, como vocês podem observar, tanto na produção de metal, de peças, na área têxtil, para algumas funções em que as crianças, pela facilidade de manuseio, pela força que tinham, pela habilidade com mãos pequenas, já conseguiu fazer algumas atividades em que os adultos não podiam, mas uma grande quantidade de funcionários acomodados de qualquer jeito, pessoal, sem utensílios apropriados ou proteção apropriada, acontecia muitos acidentes, muito mesmo, que em muitos casos não eram registrados, tá? Veio o advento de produção em série. Veio o advento da produção em série, não só na escala industrial, mas sim um operário passar a fazer uma determinada função específica, ele fazia só essa função, que os demais passos do processo, outros funcionários faziam também com essas funções específicas e acabavam entregando um produto final. Isso já é uma característica na produção em série. Na produção autônoma, ou caracterizar na produção agora, indústria 4.0, automação, tá? A automação, a globalização das ferramentas para se utilizar essa automação partiu de estudos de uma reengenharia de processos, de construção de robôs, de processo de introdução de programação e alinhamento de alguns processos em que se adotou braços robóticos, foi incluída a automação em que o robô consegue identificar e operar e finalizar a sua tarefa sem que precisa ter um auxílio do ser humano.
Agora temos uma timeline, uma breve linha do tempo, em que a gente pode averiguar a evolução das leis de proteção ao trabalhador. Em 1700, Bernardino Ramazzini, um médico italiano, relacionou algumas séries de doenças que afetavam o trabalhador daquelas épocas, em que o funcionário, o trabalhador, apresentava de um desgaste dessas doenças oriundas do exercício da sua função. Em 1960 até 1830, na Inglaterra, ocorreu um movimento que marcou a história da humanidade, que seria a Revolução Industrial. Como a gente viu algumas fotografias, o processo de trazer o homem do campo para a produção industrial teve sua origem com a criação de máquinas de fiar, aquelas máquinas em que no modus operandi para fiar tecido, lã, linhas, tá? Máquinas a vapor e da descoberta da eletricidade. Isso trouxe uma melhoria, uma agilidade no processo, meios de efetivar o ponto energético. Em 1802, o Parlamento Britânico aprovou a primeira lei de proteção aos trabalhadores, a Lei de Saúde Moral dos Aprendizes, em que estabelecia limite de 12 horas de trabalho por dia. Proibia o trabalho noturno, obrigava os empregadores a lavar a parede da fábrica 2 vezes ao ano. Tornava-se obrigatória a ventilação das mesmas, para uma maior higiene do ambiente. Em 1919, surgiu a primeira lei de proteção ao trabalhador. Ela estabelecia que o trabalhador acidentado não precisava obter qualquer prova de culpa do patrão para ter o direito de indenização, mas sim agora bastava indicar que o funcionário sofreu esse acidente e foi provocado no meio de trabalho. E na década de 30, o início do desenvolvimento do processo industrial brasileiro, teve-se a criação do Ministério do Trabalho e da Jornada de Trabalho. E logo após isso, a gente foi implementado por decreto de lei a Lei de Consolidações, a lei que rege até hoje as obrigatoriedades e os direitos dos trabalhadores quanto aos empregadores. Consolidação das leis de trabalho, tá? Em 1943, ela numera as obrigações, ela cita as obrigações dos empregadores e dos próprios empregados no seu corpo de lei. Cria alguns dispositivos no campo de segurança e de medicina do trabalho para proteger o trabalhador enquanto a sua função. Já no decreto de lei de 7.036, institui a obrigatoriedade da CIPA nas empresas. Um momento mais à frente, a gente vai comentar sobre as CIPAs na característica de legislações aplicadas ao trabalho. Outra lei tão importante também é a 6.514. Ela altera o 5º capítulo da CLT, é a CLT que cuida das leis referentes ao trabalho. Ela cita alguns argumentos relativos à segurança do trabalho. A portaria 3.214 também aprova novas regulamentações do Ministério do Trabalho. Nessas regulamentações que a gente vai trabalhar no campo da legislação sobre as NRs, tá? A gente vai falar sobre as NRs, o que significa cada campo da NR ela trabalha. Então, sobre a legislação da segurança do trabalho, definida como um conjunto de ações técnicas, administrativas, de saúde, sobretudo educacionais e comportamentais, cuja finalidade é prevenir de acidentes. Então, é tudo isso, é todo esse conjunto, tá, pessoal, de técnicas, normativas, sobre a saúde, sobre tudo que se emprega em relação à finalidade de prevenir acidentes, e reduzir essas condições de modo inseguro ao ambiente de trabalho, é caracterizar na legislação sobre segurança do trabalho. A CLT tem alguns argumentos em que ele protege a integridade e a capacidade laboral do trabalhador, tá? Ele condensa algumas definições sobre todas as leis trabalhistas, rege sobre os trabalhadores autônomos, servidores públicos, estatutários e pessoas físicas. Pessoal, não era só para quem tem carteira assinada, não, pessoal. Todas essas classificações de pessoas funcionais ao trabalho, trabalhadores, autônomos, servidores públicos, estatutários e pessoas jurídicas, acho que tem CNPJ. O artigo 157 da CLT, ela recomenda que as empresas precisem cumprir as normas regulamentadoras que o Ministério do Trabalho produz, o Ministério do Trabalho e Emprego, e algumas orientações em que as constituições estaduais e os códigos sanitários estaduais empregam. Além disso, precisa que atenda algumas instruções normativas do Corpo de Bombeiros, tá? Recomendações, pareceres, orientações para que não seja notificado e possa cumprir suas atividades funcionais.